A aliança sobre o abismo. Noé era um homem justo, caminhando em integridade em uma era de sombras profundas. Sob um céu pesado e carregado, ele ouviu a voz do Criador. Não foi um sussurro de conforto, mas um decreto solene de juízo e ao mesmo tempo uma promessa de salvação. A terra estava corrompida, a violência transbordava, e o fim de toda a carne havia sido determinado diante de Deus. Ao redor de Noé, a humanidade havia se perdido em seus próprios caminhos. O egoísmo governava os corações e o sagrado fora esquecido. A retidão de Noé destacava-se em silêncio, como um testemunho vivo contra a decadência de um mundo que caminhava para o seu próprio fim. Faze para ti uma arca de madeira de gofé. Ordenou o Senhor com obediência inabalável. Noé deu início à obra junto de seus filhos. Lançou os fundamentos daquele que seria o único refúgio da vida. Cada viga ajustada e cada camada de betume aplicada tornavam-se atos de fé diante de um horizonte seco. O som do trabalho ecoava como um aviso que poucos estavam dispostos a considerar. Sua esposa permanecia ao seu lado como um apoio constante. Enquanto o mundo exterior zombava da construção que se erguia sem sinal de chuva, eles encontravam força na comunhão e na obediência. Sabiam que preparavam mais do que uma estrutura. Preparavam o abrigo para um novo começo, enquanto o sol se punha sobre uma geração condenada. Então, conforme o tempo determinado por Deus se aproximava, os animais começaram a vir de dois em dois, conforme o Senhor havia ordenado. Aproximaram-se da arca em silêncio e ordem. Até as criaturas mais ferozes demonstravam uma mansidão incomum. O reino animal respondia ao chamado divino que a humanidade havia ignorado por tanto tempo. No dia estabelecido, o próprio Senhor fechou a porta da arca. O céu se rompeu e as fontes do grande abismo foram abertas com estrondo. Do lado de dentro, cercados pela escuridão, pelo cheiro da madeira e do feno, Noé e sua família ouviram o início da chuva. O tempo do aviso havia terminado. O tempo da preservação começava. Por 40 dias e 40 noites, as águas caíram sem cessar. A arca tornou-se o único ponto de vida em um mundo submerso. As águas cresceram até cobrirem os montes mais altos, apagando toda a paisagem conhecida. Dentro da arca, Noé permanecia vigilante, ouvindo o impacto constante das águas contra o casco, guardando a vida que Deus lhe confiara. Os dias transformaram-se em meses, e o silêncio tornou-se uma prova de perseverança. O tempo era marcado pela oração e pelo cuidado contínuo com tudo o que respirava. Noé compreendia que não eram apenas sobreviventes, mas os portadores de uma nova humanidade, chamada a não repetir os erros do passado. Quando chegou o momento, Noé soltou um corvo, depois uma pomba na segunda vez. Ao entardecer, a pomba retornou trazendo em seu bico uma folha de oliveira recém-colhida. O coração de Noé encheu-se de esperança. As
As águas estavam diminuindo e a terra começava lentamente a respirar novamente. Ao deixarem a arca e pisarem no solo renovado, Noé ergueu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios de gratidão. O aroma subiu como expressão de reconhecimento e reverência. Então, um arco de cores atravessou o céu, unindo a terra e o firmamento em um sinal de glória. Era a aliança Deus prometia, que jamais destruiria a terra pelas águas novamente. Sob o arco que selava essa promessa eterna, Noé e sua família contemplaram o início de uma nova história, fundada não apenas na sobrevivência, mas na misericórdia do Criador.